Nós começamos na mensagem anterior que eu preguei, há uns 15 dias atrás, uma série de mensagens, ou pelo menos uma temporada pela série de mensagens, baseado no livro do Bunyan, O Peregrino. E essa primeira parte das mensagens chamei de o início da caminhada. Lá naquela primeira mensagem, nós vimos quando o evangelista direciona o peregrino, o cristão, e ele, ouvindo a voz do evangelista, incomodado com aquele fardo pesado que ele carregava sobre os lombos, e tendo a sensação, por causa do livro que ele carregava e lia, de que a cidade que ele estava ia se destruir, e o medo toma conta dele, achando que quando ele morresse ou qualquer outra coisa acontecesse, ele seria soterrado num lugar tão profundo que ia cair num lago de fogo e seria réu de juízo. Essa sensação toma conta dele, ele fica um pouco desesperado com isso, até que a voz do evangelista, a voz do evangelho, o guia na direção de uma porta estreita que ele deveria seguir, até que, por essa porta, por esse caminho estreito, ele finalmente encontrasse, então, um morro onde havia uma cruz, onde ele poderia finalmente descansar desse fardo. Ali nós fizemos uma exposição de Atos 17, naquele trecho onde Paulo, no Areópago em Atenas, faz uma defesa do Evangelho. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série, pensando agora no segundo capítulo do livro, quando o cristão ele já saiu de casa, ele começa a sua caminhada, correndo desesperadamente, e aí a família começa a gritar por ele, pedindo que ele volte, os vizinhos começam a gritar, todos desesperados, sem querer permitir que ele seguisse esse trajeto, até que de repente 2 vizinhos aparecem em cena, seguindo ao cristão para tentar convencê-lo de voltar. Quando essas 2 pessoas aparecem, o texto de Bunyan chama eles de obstinado, era o nome de um, e volúvel era o nome do outro. E aí é comum que nessa obra o Bunyan comece a dar nomes de personagens que são cenários, são funções, são situações, são atributos pessoais que normalmente nós encaramos na vida cristã. E aí esses 2 aqui, o volúvel e o obstinado, eles simbolizam pessoas que, de um lado, o obstinado é aquele que não cede, que é inflexível, que é relutante e que, por causa disso, não se rende à palavra de Deus. Do outro lado, o volúvel, que é o oposto de obstinado, é alguém inconstante, instável, que muda facilmente. Ele fica encantado com a defesa do cristão, quando o cristão começa a falar das promessas que havia no livro e da condição da cidade da destruição, então o volúvel decide seguir o cristão. Ele segue os passos, vai ao lado, feliz, alegre, contente, contagiado com as palavras que o cristão estava compartilhando com ele. E então ele pede que o cristão fale mais a respeito dessas promessas, dessa alegria, dessa felicidade que o livro que ele estava prometia. Até que, num determinado momento, os 2 ficam meio que distraídos e caem num poço cheio de uma lama, de um lago, cheio de um lamaçal que eles não conseguiam sair facilmente. E então o volúvel pergunta ao cristão onde era que eles estavam, o que era aquilo, e o cristão disse que não sabia. Então o volúvel começa a ficar chateado e diz: essa era a alegria que você estava prometendo? Quer dizer que esse era o prazer, essas eram as bênçãos, as coisas boas que o seu livro prometia? Então, chateado, ele com muito esforço consegue sair desse lago do desânimo, esse poço do desespero, e ele sai voltando no sentido da sua casa. E o cristão, com muita dificuldade, tenta sair até que chega um personagem chamado Auxílio, que o ajuda a sair desse poço, conversa um pouco com o cristão, explica como aquele poço ali se está cheio e enchendo cada dia mais das coisas que são da mais profunda tristeza, depressão e trevas que habitam no coração do ser humano. E que é comum que as pessoas distraídas acabem caindo nesse lago do desânimo,
mas que bastava olhar as pegadas daqueles que conseguiram passar antes dele e seria mais fácil sair daquele lago. O cristão consegue enfrentar e, ouvindo a voz do auxílio, ele segue a sua caminhada. Nessa conversa, irmãos, nesse capítulo, o que fica claro para nós, que o Bunyan tenta deixar claro para nós, é que a caminhada cristã ela é cheia de aflições, de dificuldades, de desespero, de desânimo, e que há pessoas das mais diversas que enfrentam as mesmas situações, entretanto, têm respostas diferentes àquelas situações. Há aqueles que são como o volúvel, que depois de enfrentar um pouco de dificuldade, desistem da caminhada e voltam, e há aqueles que são como o cristão genuíno, o cristão autêntico, que tem fé na promessa, que confia na palavra, que recebe o auxílio e que segue em frente na caminhada, porque tem um propósito na sua alma, um propósito na sua vida, que é concluir a sua travessia e chegar finalmente aos portões celestiais, onde ele poderá atravessar e chegar à promessa que ele tanto almejava. Para refletir sobre esse assunto, irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 10. Entendendo que o Bunyan nos leva a constatar que no pântano do desânimo, a perseverança é impulsionada pela promessa. Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do 32 ao 39, mas eu quero enfatizar com vocês do 35 ao 39. Hebreus 10, 32 a 39. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Ora, expostos como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado da Tua palavra dia após dia. E nessa palavra o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos consolado, nos exortado, nos dado direção, caminho. O Senhor tem falado conosco, edificado as nossas vidas, fortalecido os nossos corações e as nossas almas, dia após dia. Sempre que nos deparamos com Tua palavra, nos impressionamos com a Tua grandeza e o Teu cuidado. E nós Te pedimos que, por graça e misericórdia, essa noite o Senhor nos conceda mais uma vez de podermos perceber nas páginas das Escrituras como o Senhor tem amado o Teu povo e estimulado o Teu povo com promessas tão valiosas e tão ricas que vale a pena, ó Deus, enfrentar qualquer desafio para alcançar aquilo que o Senhor tem prometido àqueles que são fiéis ao Senhor. Nós Te oramos pedindo a Tua direção, a Tua bênção, a iluminação do Senhor, para que as nossas mentes, assim como também os nossos corações, recebam, creiam e vivam pela Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de um texto aqui de Hebreus, onde o autor começa a fazer uma defesa da superioridade, da supremacia de Jesus. Ele começa a sua defesa porque
é possível que alguns desses irmãos, depois de algum tempo enfrentando os desafios da vida, tenham começado a ser tentados a voltar às práticas judaicas. Aliás, o texto todo vai fazer uma leitura daquilo que era a religião judaica antiga e vai interpretar a realidade disso agora à luz de Jesus Cristo. Então ele começa a mostrar que Jesus é superior aos anjos, que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior ao templo do Antigo Testamento, que Jesus é superior ao sacerdócio levítico, por exemplo, pois ele é sacerdote de uma ordem superior. E aí todos os elementos que são importantes para a vida judaica, todos os elementos que são a evidência daquela religião judaica primitiva, de onde Jesus nasce, de onde os apóstolos saíram, são vistos nesse livro como coisas passageiras. A partir do capítulo 8, 9, ele vai nos mostrar que aqueles sacrifícios repetitivos, apresentados todas as vezes, não tinham a capacidade de perdoar pecados. E não podiam perdoar pecados porque, se tivesse alcançado o objetivo, perdoar os pecados, eles não precisariam ser apresentados novamente. Mas eles eram apresentados repetidamente, porque eram apenas sombras, um símbolo de uma coisa que ainda haveria de vir. Mas uma vez que Jesus veio e foi oferecido em sacrifício de uma vez por todas, não era mais necessário repetição de sacrifício. Assim como também não era mais necessário cumprir com todos os rigores da religião judaica do passado, pois Cristo, em si e na sua obra, cumpriu com tudo aquilo que nós precisávamos, de modo que Ele é suficiente para a nossa salvação e para a nossa caminhada cristã. Com base nisso, o autor agora, no capítulo 10, ele começa a fazer uma exortação. Ele diz que se aquela revelação do passado, aqueles que não deram atenção a essa revelação do passado, foram severamente punidos, imagina agora que tipo de castigo não seria justo para aqueles que desprezam a grande salvação revelada em Jesus. E depois de muitas exortações, depois de muitos conselhos pesados, depois de tentar balançar um pouco e chamar a atenção do seu público para refletir sobre essas coisas, afinal de contas, desviar um pouco da fé não era uma coisa simples. Desviar um pouco da confiança na suprema, perfeita obra de Cristo não era coisa pouca. Eles não podiam, por exemplo, tentar substituir a obra de Cristo pela repetição de sacrifícios. Eles não poderiam se sentir seduzidos por toda aquela arcabouço de coisas que a gente via na religião judaica antiga. Eles não precisavam mais oferecer sacrifícios no templo, não precisavam mais da ordem levítica para oferecer aqueles sacrifícios contínuos, eles não precisavam mais de candelabros, não precisavam mais de pães asmos, eles não precisavam mais das festas judaicas, não precisavam mais celebrar a Páscoa, não precisavam celebrar a festa das tendas, e deixar tudo isso de lado, depois de milênio de tradição, era algo muito difícil para muitos. Eles eram seduzidos por aquilo que parecia tão impressionante, já que o cristianismo era algo tão simples, uma reunião de algumas pessoas que liam um texto da palavra, refletiam sobre aquele texto, faziam orações e louvores, cântico de salmos e pronto. E não tinha muita coisa, diferente da pompa da religião judaica, diferente de todo aquele aparato de coisas, das vestes sacerdotais, de todo aquele brilho do passado, que remetia às grandes obras de Deus que eram feitas ao longo da história. Mas então, o autor deixa de fazer exortação num dado momento e começa a fazer agora incentivos pastorais. O que parece, irmãos, que a exortação é necessária, a exortação é aquela que garante que vai chamar a atenção do povo de Deus para aquilo que é realmente importante. Entretanto, a exortação às vezes causa desânimo, pois quando nós olhamos que somos exortados pela quantidade imensa de falhas que nós temos cotidianamente,
parece que nós temos a sensação de que nunca vamos acertar, de que nunca vamos dar os passos da maneira correta, de que nunca vamos conseguir fazer aquilo que deveríamos fazer. Então o autor baixa o tom da sua exortação e, como um pastor cuidadoso, ele agora escreve ao seu público, incentivando eles a permanecerem firmes, lembrando de coisas que eles fizeram de positivo no passado. E essas coisas positivas deveriam agora ser um incentivo, um alento, para que eles percebam que é possível, sim, confiando na promessa, caminhar da maneira correta, ainda que debaixo de desânimo. Portanto, há alguns verbos que eu quero tratar com vocês com relação a esse texto e que nos guia nessa promessa. Primeiro, eu quero dizer a você, confie na promessa e não desista. Para a perseverança, nós precisamos estar vinculados à promessa. O que nos faz continuar caminhando, continuar vivendo na graça de Deus, mesmo diante das maiores aflições, angústias ou tristezas, é a confiança na promessa. Então, confie na promessa e não desista. O verso 35, que eu disse que seria a nossa ênfase daí para frente, diz: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Os cristãos aqui do primeiro século, e não sabemos exatamente quem eram esses destinatários, mas o título não é escolhido à toa. Parece-nos que ele escolhe o título como uma analogia àquela peregrinação que os hebreus fizeram no deserto antes de tomar posse da terra. Então ele está chamando os cristãos de peregrinos. E é isso que nós somos enquanto estamos nessa terra. Então, enquanto estamos peregrinando aqui, nós temos a certeza de que uma promessa nos foi dada. E essa promessa merece a nossa confiança. A palavra confiança usada aqui é parecia. Isso significa uma confiança ousada. O que é que isso quer dizer? Se você volta lá para o verso 32, ele vai dizer assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Esses irmãos já sabiam o que era sofrer. Eles já estavam habituados com o sofrimento. Nós não sabemos exatamente a que sofrimento eles se referem, mas é possível conjecturar aqui pelo menos duas situações. Roma testemunhou a expulsão dos judeus no ano 49, durante o reinado do imperador Cláudio. E podemos estar razoavelmente certos de que os cristãos judeus estavam envolvidos nessa perseguição. Lucas menciona Áquila e Priscila, que acabam saindo de lá, e vão para Corinto. E quão severo eram os termos desse edito, isso é algo desconhecido. Mas, no final, aqueles que foram expulsos depois conseguem voltar para Roma. E uma outra situação é já no governo de Nero, quando no ano 64, Nero toca fogo em Roma, coloca culpa nos cristãos e instiga severas perseguições dirigidas primariamente contra os cristãos. Eles foram oprimidos publicamente, foram perseguidos, muitos foram queimados em praça pública para ser expostos como ridículo, como escárnio. E então, nessa situação, esses cristãos que enfrentaram esses desafios, que enfrentaram esse tipo de sofrimento, estavam experimentados em batalhar pela fé, e eles tinham tido confiança ousada o suficiente para manter a sua confissão de fé em Cristo, apesar das aflições. E é aqui, irmãos, onde a gente para e começa a refletir, porque se numa situação tão difícil, onde o corpo pode ser oferecido como oblação, como sacrifício, se os cristãos podem ser mortos e colocados como tochas vivas, como se fossem postes de iluminação nas ruas, esses homens e mulheres permaneceram firmes, foram fiéis ao Senhor, porque agora eles estavam sofrendo tamanha exortação anterior e agora o incentivo para permanecer firme. Vejam, é muito comum que no momento em que você está vivendo uma perseguição, haja um ímpeto de manutenção da fé. Quando nós estamos enfrentando desafios que exigem de nós uma fé autêntica, confiante, vibrante, capaz de enfrentar os desafios, parece que é exatamente nesses momentos
onde os cristãos se levantam, põem-se de pé e marcham com firmeza, mesmo diante das dificuldades. Todavia, quando a tribulação passa, quando o sossego chega à porta, quando a coisa se torna amena, quando a tribulação deixa de existir, nós começamos a nos acomodar. E essa confiança que era tão ousada, passa a não ser mais tão ousada assim. O nosso testemunho já não é mais um testemunho gritante que é capaz de enfrentar qualquer situação. É um testemunho simples, que talvez seja capaz de proferir algum discurso e refletir sobre algumas questões, talvez mais teologicamente complicadas, mas de pouca importância prática. Então, esses homens que declinaram daquela força original, precisaram ser exortados para agora manterem-se confiantes, manterem-se firmes e ousados na caminhada cristã, da mesma forma como eles fizeram no começo. Então, a orientação é de que eles deveriam confiar, diz o verso 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão, existe uma recompensa. E se a obra que nós estamos realizando aqui como igreja militante, como aquela igreja que está lutando, militando, trabalhando, enfrentando os desafios todos os dias, até que finalmente cheguemos ao triunfo, então, como igreja que milita dessa forma e que mantém uma confiança, nós precisamos entender que a base dessa confiança é a promessa que nos estimula a um grande galardão. Isso seria mais ou menos imitar o que Jesus fez. Quando você abre sua Bíblia lá no capítulo 12 do texto de Hebreus, lá no verso 2, vai dizer que Jesus, ele não fez caso e suportou a ignomínia, a vergonha, ele enfrentou tudo aquilo, porque por causa da alegria que lhe estava proposta. Havia uma recompensa garantida para Jesus. Da mesma maneira, quando nós somos estimulados pelo Senhor, nós somos estimulados pela recompensa que Ele garante para o seu povo, para aqueles que permanecem fiéis. E aí é estranho, porque na mente de alguns, a recompensa por uma vida cristã autêntica, por ter sido fiel ao Senhor, é ir morar num lugar meio que estranho, um lugar meio alienígena. É um lugar que as ruas são feitas de ouro, que as portas são feitas de pedras preciosas, que existem luzes de todo tipo e arco-íris cortando a cidade para todos os lados, que ninguém vai morar mais num casebre, mas em casas especiais. E é interessante que quando as pessoas vão traçando o lugar, tudo aparece, menos o que de fato importa, menos o que realmente é a promessa, menos o que realmente é a esperança, menos o que realmente é a recompensa. A nossa recompensa não é, irmãos, esse lugar alienígena, construído conforme a imaginação humana, com base em interpretações extraordinárias dos textos bíblicos. A nossa recompensa é o próprio Senhor. Ele é o nosso galardão. Então, se hoje nós vivemos aqui com a ausência física de Cristo, em podermos apenas contemplá-lo pela fé e ter a sua presença pelo Espírito Santo, a promessa é de que um dia nós estaremos frente a frente com o Senhor. A promessa é de que nós estaremos face a face com Ele. Se a promessa de Hebreus 12 para Jesus é de que Ele teria alegria, caso completasse a obra, e seria uma alegria intensa, Isaías 53:11 diz que quando ele visse o trabalho da sua alma, o trabalho das suas mãos, a sua alma ficaria satisfeita. A nossa recompensa é a satisfação do Filho naquilo que ele conseguiu cumprir, naquilo que ele conseguiu realizar. Colossenses 1:27, Paulo vai nos dizer que aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E se você for ler o texto todo de Colossenses, você vai perceber que, na verdade, a expectativa de Paulo é que Cristo em nós
gera essa esperança, essa expectativa de uma promessa que há de se cumprir, que é nós, como povo de Deus, podermos finalmente ver Cristo em toda a sua glória. Então, quando você começa a imaginar que a recompensa para aquele que permanece firme não é um lugar, a recompensa não é uma estrada, não é um tipo de rua, não é um tipo de material usado para as construções de uma grande cidade, mas é aquele que habita conosco essa cidade, é aquele que se manifesta agora não mais com vendas que não nos permita enxergá-lo plenamente, mas desvendando todo o mistério da glória e revelando todo o seu esplendor, encanta, atrai, quebranta e faz com que de nós gere-se automaticamente brados de louvor, porque quando os nossos olhos finalmente se abrirem na glória e nós pudermos ver face a face o Filho de Deus, exaltado e glorificado como é prometido nas Escrituras, certamente de todas as tribos, povos, raças, muitas pessoas reunidas louvarão ao Senhor e dirão: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, de abrir o livro e desatar os 7 selos, porque tu foste morto e compraste com o teu sangue para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A nossa alegria, a nossa promessa, a nossa recompensa é Cristo em glória. É isso que aguardamos, é isso que queremos, é isso que a nossa alma anseia e deseja. Ah, irmãos, qualquer outra promessa diante disso se desfaz. Qualquer outra promessa diante dessa outra se torna efêmera, passageira, temporária, rudimentar. Mas quando olhamos para Cristo, Apocalipse capítulo 22 começa a descrever essa cidade que as pessoas interpretam de uma forma literalista, com todos esses adornos, mas o texto diz que naquela cidade, nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Isso é grande recompensa. E que os seus servos o servirão, e mais do que isso, contemplarão a sua face. Essa é a nossa promessa. Então, se você consegue imaginar a grandeza dessa recompensa, lembra do que os discípulos tiveram no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago, João subiram com Jesus pouco tempo antes de Jesus descer para a sua última semana. Quando Jesus chega com esses discípulos naquele monte, ele se transfigura diante dos discípulos. Ele começa a ser apresentado aos olhos dele como alguém que resplandecia, que tinha um refulgor de glória que emanava dele, que a voz do Pai gritava dizendo: este é o meu Filho amado em quem tenho todo o meu prazer. E os discípulos encantados com aquilo, vendo Jesus, vendo Elias, vendo Moisés ali numa conversa sobre a sua partida que estava para acontecer em Jerusalém. Então Pedro diz: Senhor, é bom estar nesse lugar. Nós vamos fazer aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés, e a gente não precisa nem de tenda, porque a tua presença nesse lugar é suficiente. Percebe que Pedro não faz tenda para os discípulos, não propõe isso. Ele está satisfeito com o lugar, não porque o cume de um monte é um lugar agradável, irmãos, mas porque ali Jesus estava transfigurando a sua glória. Então, quando nós pensamos nessa recompensa, quando nós pensamos nesse grande galardão, aí sim nós somos estimulados a permanecermos firmes, mesmo em meio de um lago cheio de desespero e de tristeza. Quando nesse lago o volúvel começou a reclamar do cristão, ele começou a desconfiar, desacreditar de tudo aquilo que o cristão estava dizendo que eram promessas para aqueles fiéis que percorressem todo o trajeto e chegassem até o fim. Como o volúvel desconfiou, ele desistiu da caminhada. Entristecido, ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, os seus vizinhos começaram a zombar dele, porque diziam assim: como você é louco de empreender uma caminhada como essa?
Como é que você vai entrar numa jogada dessa? Nós estávamos dizendo que o cristão não fosse e você foi junto com ele. E é isso às vezes que acontece. Pessoas que entram na igreja, que empreendem a caminhada cristã, que arriscam alguns dias, quem sabe até fazem classe de novos membros, mas depois de uma tribulação ou outra, eles dizem: não era isso que eu esperava. Eu pensava que minha vida ia mudar, porque eu vi algumas igrejas na televisão que diziam: pare de sofrer. Eu achei que eu ia entrar na igreja e parar de sofrer. Eu tenho uma péssima notícia se você está pensando assim. A caminhada cristã é cheia de dificuldades e de obstáculos. Nós estamos como peregrinos no mundo que nos é hostil. Então Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Zombaram do volúvel. Alguns até diziam assim: se eu tivesse começado, eu não desistia mais. Mas como ele era muito volúvel, ele mudava de opinião a todo instante. Como aquelas pessoas que uma hora estão na igreja, outra hora não estão mais. Uma hora estão animados para servir a Jesus, outra hora estão distantes, entristecidos e não querem mais conversa com a igreja. São cristãos volúveis, pessoas que mudam de opinião o tempo inteiro. Mas sabe como é que a gente faz para ser perseverante, para continuar na caminhada, para receber sempre da graça? Precisa encher o coração com a expectativa da promessa. Então, não apenas confie na promessa, porque é uma recompensa, mas espere na promessa de uma forma perseverante. O verso 36 diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aqui percebam que existe um meio e um fim. Todos aqueles que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou, que o Senhor redimiu, esses alcançarão a promessa no final. Mas o meio pelo qual esses alcançarão a promessa é chamado de perseverança. Então é necessário a perseverança para que, tendo feito a vontade de Deus, isso aqui é uma alusão à vontade de Deus que foi revelada em Cristo Jesus, Jesus cumpriu com a vontade de Deus plenamente, e agora resta vontade de Deus para o seu povo em aliança com aquilo que Jesus fez, cumprindo a vontade de Deus. O que é que isso tudo quer dizer? Que nós não estamos mais apegados às estruturas da religião de lá do passado. E eu não estou dizendo que estruturas não são importantes, eu não estou dizendo que as instituições não são importantes. Como um presbiteriano roxo, como alguns dizem, eu defendo as estruturas, o regime conciliar, eu defendo que a igreja seja essa instituição que pode se reunir, distribuir tarefas, distribuir autarquias para que a gente possa fazer mais e melhor, mas nós não podemos esquecer que a instituição é uma serva do corpo de Cristo, e não o contrário. A instituição existe para servir ao corpo e para servir ao mundo, sendo o luzeiro do mundo. O que acontece é que nós precisamos não apenas aderir a uma instituição, ou não apenas cumprir com os rigores de uma instituição ou de uma religião qualquer, mas cumprir com a vontade de Deus revelada em Cristo. E quando nós, como povo de Deus, nos apegamos a esta vontade, e a vontade de Deus revelada em Cristo agora resume a lei, pois todos aqueles elementos cerimoniais se cumprem em Jesus, nós não precisamos cumprir mais, mas existem elementos morais e espirituais na lei, que agora, através de Jesus, nós conseguimos cumprir, porque antes, sem graça, sem a ação de Jesus em nós, seria impossível. Mas agora é possível, por exemplo, você abandonar o mal e seguir o bem, porque a graça nos impulsiona a isso. É possível fazer aquilo que as Escrituras nos ordenam, porque nós agora estamos em comunhão com aquele que foi capaz de obedecer plenamente à lei. Então, não pela nossa força, mas pela nossa comunhão com Cristo, a graça age em nós de tal maneira que nos impulsiona a obedecer à vontade de Deus, fazendo aquilo que Calvino chama de alegria na lei de Deus, prazer na lei de Deus. Cumprir com a lei de Deus, cumprir com os mandamentos de Deus, não são algo penoso,
mas para nós que somos o povo de Deus, isso é algo que nos dá alegria. Quando você consegue obedecer, quando você consegue vencer o pecado, quando você consegue cumprir com o mandamento, quando você consegue se reunir, quando a Bíblia diz que precisamos congregar, essas coisas alegram o nosso coração e precisam fazer isso. Mas vejam que isso é o meio, isso é o canal pelo qual nós chegamos do outro lado. Então, com efeito, nós temos necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, finalmente alcancemos a promessa. Se nós cremos na promessa, enchemos o coração com alegria na promessa, se confiamos nela, se esperamos por ela, qual é o meio, qual é o canal pelo qual essa promessa se torna real, cumprida finalmente na vida do povo de Deus? Perseverança. Não desista, não vacile o pé. Você não pode simplesmente estar na caminhada e por algum obstáculo no caminho dizer: eu vou pegar um atalho, eu vou pegar um desvio. Eu não vou por aqui não, está difícil demais para mim. Deus nos concedeu recursos, irmãos, tão diversos, de auxílio para a nossa vida espiritual, que quando nós estamos atentos a esses recursos, lembra que lá na introdução, quando eu falei da situação do cristão, para sair do pântano do desespero, chegou para ele um homem chamado auxílio. É assim que Deus faz também com as nossas vidas. E perceba você, se nos momentos mais difíceis que você enfrentou na sua caminhada, se não foram exatamente nesses momentos, onde você percebeu de uma forma mais clara, mais evidente, a boa mão do Senhor se estendendo para você como auxílio, através de diversos meios que Ele pode usar. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Os meios de graça nos animam e alimentam a nossa alma. A comunhão dos santos e a mutualidade cristã faz com que possamos dividir as cargas uns com os outros, de modo que os fardos pesados que carregamos nos lombos possam ser divididos com outros irmãos e não se tornem assim mais tão pesados, mas que possamos juntos conduzir as nossas vidas com o apoio uns dos outros. Deus oferece recursos, Deus oferece auxílios, e vive sozinho na caminhada cristã quem não percebeu a grandeza de tudo que Deus preparou para que o seu povo possa desfrutar. O texto vira, e agora no verso 37, ele diz que essa promessa, essa esperança ainda virá e não tardará. Se você deseja experimentar essa promessa de ver Cristo em toda a sua glória, e isso alegra o seu coração e lhe empolga, e você quer ver isso o mais rápido possível, então o texto diz que existe, apesar de um tempo marcado, porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então é preciso crer e confiar que Jesus voltará para buscar o seu povo, mas que durante esse período em que estamos aqui, é preciso então que o justo ande pela fé. É o que diz o verso 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Ele faz um recorte, confrontando o texto aqui com Abacuque. Lá em Abacuque, Deus está anunciando para Abacuque o que havia de acontecer. O povo tinha pecado, se afastado da presença de Deus, começado a fazer coisas que desagradavam o Senhor. Então Abacuque diz: até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar aqui e o Senhor não vai me escutar? E então Deus responde a Abacuque e diz: eu estou escutando e eu vou mandar sim a solução. Eu estou levantando um povo de dura cerviz que será juiz para o povo de Israel. E aí Abacuque fica espantado com tudo aquilo. Mas Deus diz que apesar desse caos de um povo perverso julgar o povo santo, apesar dessa situação terrível que eles iam enfrentar, o justo viveria, escaparia, passaria por isso através da fé, através da confiança em Deus. E, diz o verso 38 ainda, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, olhe para a promessa e tenha
esperança de que Jesus vai voltar. Mas ande pela promessa e viva pela fé. É o que diz o verso 38. E então avance na promessa e nunca retroceda. Porque aquele que retrocede, aquele que desiste, o Senhor não tem prazer na sua alma. Na minha elucidação, eu estava dizendo aqui que o autor estava o tempo todo enaltecendo a obra de Cristo. Que Cristo era superior em todas as coisas. Que Cristo era superior à religião judaica e todos aqueles elementos do passado. Nós estamos muito próximos do dia 31, que é quinta-feira, que é o dia que nós comemoramos a Reforma Protestante. E um dos grandes marcos da Reforma Protestante foi defender, diante de tantos nomes, que solos Christus era o nome que garantia a salvação. Somente Jesus, somente Cristo é o nome que garante a salvação para o seu povo. Quando o autor aos Hebreus, ele vai construindo essa tese, e chega aqui no final e ele faz uma exortação, essa exortação, irmãos, é para que não nos esqueçamos que a nossa religião, que a nossa fé, que a nossa caminhada é feita em Cristo. Isso quer dizer que é possível que alguém esteja na igreja, é possível que alguém seja membro, é possível que alguém esteja caminhando conosco já há muitos anos, mas ainda assim não esteja em Cristo. E normalmente essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, elas acabam saindo, como o pastor Andrew pregou hoje pela manhã. No capítulo 6, o autor aos Hebreus vai dizer que é impossível que aqueles que provaram da palavra, que experimentaram os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam renovados outra vez para arrependimento, pois eles estariam expondo novamente ao vitupério o Filho de Deus. O que é que o autor quer dizer com isso? Ele está dizendo que, se todas as coisas do passado apontavam para Jesus, buscar a salvação, buscar a sua satisfação religiosa naqueles elementos do passado, é ficar apontando para a crucificação de Cristo de novo. Então é impossível alcançar salvação por esses meios. Em outras palavras, ele está dizendo, salvação só em Cristo, só em Jesus. Nenhum outro meio, seja do passado, seja do presente, seja uma invenção do futuro, pode garantir para nós essa promessa que só o Evangelho de Cristo pode garantir. A nossa identidade, então, é revelada no verso 39. Quando nós, apesar de toda a circunstância que ele elabora ao longo do texto, somos colocados como aqueles que não retrocedem, mas aqueles que permanecem firmes e que avançam. Nós não retrocedemos para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O que o autor está dizendo é, nós estamos exortando, porque é necessário chamar a atenção de vocês, é necessário despertar a mente de vocês, mas no momento em que nós exortamos vocês, eu quero também incentivá-los a terem no coração e na mente a firmeza e a grandeza da promessa, e fazendo assim, sejam perseverantes, não desviem os pés, e não busquem em nenhum outro meio a satisfação das vossas almas, porque tão somente em Cristo é que a nossa alma pode se realizar. Há alguns que no meio desse caminho vão acabar retrocedendo, e esses, o Senhor não se compraz deles. Mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim, aqueles que avançarem por cima de todas as dificuldades sem esmorecer, mas aproveitando os recursos espirituais que o Senhor põe à nossa disposição para que possamos chegar do outro lado, então nós somos pessoas com uma identidade marcada pela vida de Cristo em nós, que garante a conservação da nossa alma. É a força para seguir que vem de Deus. A identidade do crente em Cristo que nos garante essa caminhada. E a vitória final como um destino seguro. É isso que tem todo aquele que permanece firme. Irmãos, o livro do John Bunyan, ele é muito interessante, mas ele não é perfeito. A Bíblia é perfeita. O livro do Bunyan não.
O Charles Spurgeon, fazendo uma crítica a esse capítulo, ele conta uma história de um jovem que estava na igreja e, muito impactado pelas pregações, ele resolveu sair no meio da rua e evangelizar e fazer a missão dele. E ele viu uma senhorinha carregando um fardo nas costas, um fardo desses que as pessoas costumavam carregar na feira. Então, ele chega para essa senhora, a cumprimenta, e depois pergunta se ela sabia que existe um outro tipo de fardo diferente daquele que ela carregava. E aí ela diz assim: meu filho, você está falando do fardo de Bunyan? E ele disse: é desse mesmo. Então ela diz assim: esse eu já me livrei dele. O fardo do pecado, esse eu já me livrei dele. E aí a crítica de Spurgeon é o seguinte: por que é que o evangelista, na hora de pregar para o cristão, colocou primeiro o caminho da porta estreita? Foi ele que induziu o cristão a cair no poço do desânimo. Ele não poderia ter dito logo para que o cristão fizesse o caminho para chegar logo até a cruz e lá ele pudesse se livrar do seu fardo. O que é que nós queremos dizer com isso? Às vezes o que torna a nossa caminhada cristã desgastante, cansativa, sem motivação, sem ânimo, é porque nós ainda estamos carregando fardos de pecados que já poderíamos ter nos livrado deles. Quando nós nos achegamos à cruz, entendendo a supremacia de Cristo, e nos livramos de tudo isso que nos perturba, de todos os pecados que carregamos, de todas as mazelas que habitam em nossa alma e depositamos finalmente aos pés da cruz, então passar pelo poço do desânimo se torna uma coisa muito mais leve, porque não há mais fardo pendurado em nossas costas. Quer passar pelo desânimo sem desanimar tanto? Troca o seu fardo pesado pelo fardo leve do Senhor. Chega primeiro à cruz e depois, quando o lago do desânimo aparecer diante de você, certamente ele não será capaz de apagar do seu coração a certeza da promessa e a expectativa de que muito em breve ela se realizará. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque o Senhor é bom e nos concede na Tua palavra que possamos recordar aquilo que de fato é importante nas nossas vidas. E não há nada mais importante do que carregar nos nossos corações e nas nossas mentes a certeza da promessa que o Senhor fez. Pois aquele que prometeu é fiel e cumprirá muito em breve, não tardará, e nós podemos confiar nisso. Portanto, ó Deus, fazei com que cada fardo que é carregado pelo Teu povo seja logo trocado aos pés da cruz pelo fardo leve e suave do Teu Filho Jesus. E que assim, ó Deus, com um fardo leve que não nos maltrata, mas que nos ajuda a perceber que nós fomos comprados por bom preço. Se o desânimo bater, se a tristeza tomar conta do nosso coração, e se por acaso setas inimigas nos quiserem fazer desistir da caminhada, nós Te pedimos que o Teu auxílio chegue até nós e nos faça perseverantes em qualquer situação, porque se o Senhor assim agir conosco, certamente chegaremos ao fim do trajeto, felizes e satisfeitos, sabendo que foi a boa mão do Senhor quem fez isso. Portanto, nós choramos, gratos, em nome de Jesus. Amém.